Boa noite para todos e todas. Hoje é dia 13 de outubro de 2020. Iniciamos mais uma aula de direitos humanos e relações internacionais e temos a satisfação de ter aqui como convidado ilustre o ministro Dr. Lélio Bentes, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, e também o Dr. Lélio Bentes. Ele atua na Organização Internacional do Trabalho. Semana passada gravei uma bela entrevista com ele, já está no Drive, não sei se alguém já teve a ocasião de acessar a entrevista. Foi uma entrevista muito elucidativa, muito oportuna, né? E realmente valeu a pena a entrevista. Agradeço muito a sua presença, doutor Lélio. Muito bom tê-lo conosco. Temos também o Frei Xavier Plassat, que é francês. O Frei Xavier trabalha no Tocantins. Nós nos conhecemos há muitos anos, né? Tem uns 30 anos ou coisa parecida. E o Frei Xavier Plassat, ele conheceu uma das vítimas da ditadura brasileira, que é o Frei Tito, que é um personagem de filmes, personagem de alguns livros. E o Frei Tito, ele acabou sendo muito torturado no Brasil e carregava consigo, no exílio, ele carregava aquele que o torturou, né? No imaginário dele, na alma dele estava o torturador. Ele acaba se suicidando, coisa muito triste. E o Frei Xavier, ele coordena a campanha da Comissão Pastoral da Terra, a campanha pela erradicação do trabalho escravo, e ele participa também das reuniões da Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Ele é seguramente uma das pessoas que mais conhece o tema no Brasil e também tem facilidade para escrever, para analisar, para levantar dados. É uma figura extremamente importante nas discussões no Brasil, nesse momento, sobre o trabalho escravo. E o terceiro convidado que está aqui conosco hoje é o Dr. Roberto Caldas. O Dr. Roberto Caldas eu também o conheci há muitos anos, uns 30 anos talvez. Eu o conheci nas reuniões da Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. E ele ia nas reuniões em Brasília em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal. E ele foi presidente da Corte Internacional de Direitos Humanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E como vocês, na aula passada, né, apresentaram os estudos que vocês fizeram sobre o sistema interamericano e sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, então nós convidamos para falar para vocês hoje o doutor Roberto Caldas. Ele vai falar um pouco sobre o sistema interamericano, sobre a Corte, sobre a experiência dele como presidente da Corte. E depois dele, o Frei Xavier vai falar sobre a experiência dele levando questões em nome da Comissão Pastoral da Terra e do Centro Jurídicos Internacionais ao sistema interamericano. Então, acho que vão ser duas aulas extremamente interessantes. E não era previsto, mas eu vou depois pedir uma palhinha ao doutor Lélio Bentes, né, para ele falar um pouquinho, né, no final, ele falar um pouquinho sobre a experiência dele também. Ele já fez uma gravação longa, vocês vão ter chance de ouvir, né? Mas ele poderá falar, não vamos perder a chance de ouvir o doutor Lélio Bentes aqui. Doutor Roberto Caldas, a palavra está contigo. Muito obrigado por ter aceito o convite, né, para falar para os alunos de Relações Internacionais. Está me ouvindo? Parece que a imagem congelou, né? Acho que ele travou. Ele está usando o celular. Ricardo? Opa, agora... Eu ouvi sua apresentação, mas travou no finalzinho, quando você me passaria a palavra. Pois é, a palavra está contigo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Um prazer imenso, querido professor Ricardo Rezende,
com quem aprendo há muitos anos, por aí, creio que uns 30 anos. Entrei um pouco atrasado, um probleminha aqui técnico, mas tive a felicidade de ouvir, em primeiro lugar, que, claro, está, e eu já sabia, o Frei Xavier Plassat, um grande amigo, sou dele admirador desde sempre. E agora essa surpresa boa de estar presente, é isso mesmo, o ministro Lélio Bentes Corrêa? Está sim, ele está presente conosco. Que coisa boa. Meu grande abraço. Eu não consegui aqui conectar no computador, de maneira que eu estou no celular e vendo só a mim e ao Ricardo, mas eu vou tentar, aqui no decorrer da nossa conversa, conectado do computador, abrem os quadros, né? Pois bem, em primeiro lugar, falar com Ricardo Rezende e Xavier Plassat e Lélio Bentes, três grandes nomes do combate ao trabalho escravo, uma das formas mais perversas de vilipêndio do ser humano, e, portanto, todos os três militantes de direitos humanos, é um prazer redobrado. Conversar também com a turma de Relações Internacionais é extremamente gratificante. Eu que tive a oportunidade realmente muito especial de conviver desde 2008, quando eu comecei a ser indicado, à época, como juiz ad hoc. Ou seja, eu participei de 3 casos brasileiros como juiz ad hoc: o caso Guerrilha do Araguaia, o caso Sétimo Garibaldi e caso Escher. E, a partir de 2013, ingressei como juiz titular. Em 2014, de 2014 a 2015, eu contribuí com a presidência do juiz Humberto Sierra Porto, o colombiano que continua na Corte Interamericana, honrando aquela corte. Ele que vinha da presidência da Corte Constitucional colombiana e, no mandato seguinte, assumia como presidente. Eu dizia a Ricardo que gostaria de falar muito rapidamente sobre o sistema, de maneira a dar oportunidade às perguntas, que creio que é o que mais instiga. Não é? Como eu tive uma participação in loco, pragmática, pode ser que se queira aproveitar a oportunidade de perguntar aquelas coisas que não se contam em livros. Não é? E também vendo aí que falará Xavier Plassat, que tem toda a experiência de litígio perante o sistema interamericano, perante a Comissão Interamericana e perante a Corte. Rapidamente, Sistema Interamericano de Direitos Humanos, composto de Comissão Interamericana, que funciona em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em San José da Costa Rica. A Comissão Interamericana não é um órgão puramente jurídico. Inclusive, os componentes podem ser, desde que especialistas em direitos humanos, não necessariamente graduados em direito. A Corte, sim, é um órgão tipicamente judicial e todos os membros têm que ser graduados em direito, e há um requisito na Convenção Americana sobre Direitos Humanos que eles devem
ter ou melhor, os requisitos, aqueles requisitos constitucionais para serem juízes das mais altas cortes em seus países. Vale dizer, das cortes constitucionais ou cortes supremas, que, conforme a organização judiciária de cada estado, é o mais alto órgão. De modo que reputação ilibada, notável saber jurídico, etc., a questão de requisitos formais, inclusive idade, etc. Bem, a Comissão Interamericana tem um papel misto, é uma espécie de defensoria pública, de ministério público e de um órgão quase judicial. Em suas funções mais complexas que a da Corte, eles têm um cabedal de tarefas e de obrigações que muitas vezes deixa um pouco a desejar naquilo que diz respeito com a rapidez, aquilo que é muito caro para o sistema interamericano e para todos os países da região, que é o devido processo legal em modo célere. A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 78, estabeleceu a celeridade processual tanto nos processos administrativos quanto judiciais. Na Corte Interamericana, a Corte tem várias sentenças em que condena países por não cumprirem esses requisitos. Bem, chegando à Corte Interamericana, é um tribunal que tem um número de processos por ano pequeno, se considerado os números nacionais, porém de suma importância, porque em cada um deles se estabelece a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que costumo dizer que é a Constituição de direitos humanos para toda a América. Não é? É um documento importante assim. Não é? No Brasil, em alguns outros países, não foi acolhida a mesma estatura de uma Constituição, mas se entendeu que é uma lei acima das leis, exceto a Constituição. É considerada uma norma supralegal, abaixo da Constituição. Na prática, não é bem isso. Na prática, diria que a Convenção Americana é tratada, inclusive no Brasil, na mesma estatura constitucional, porque se interpretam os vários casos, levando em consideração a interpretação que a Corte Interamericana deu no controle de convencionalidade que fez, de forma que se respeita, de qualquer maneira, se respeitam as decisões da Corte. Os casos contenciosos são de obrigatória sequência, seguimento, por todos os países, inclusive aqueles que não foram parte, desde que esses países hajam exercido Congelou de novo, uma pena. Vamos ver se sai, se descongela. Nós chamamos de diálogo constitucional este de interpretação comum, conjunta, da Convenção Americana e das constituições nacionais.
A isso demos o nome de diálogo, em que se faz o controle de convencionalidade junto, e aí sim a competência exclusiva dos tribunais nacionais, o controle de constitucionalidade. Algumas coisas importantes aconteceram na Corte nesses últimos tempos, nos tempos em que tive a honra de fazer parte. A Corte passou a conhecer diretamente, sem necessidade de violação de outro tipo de direito, dos chamados direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Ambientais é uma novidade do sistema interamericano, inspirada aí por alguns brasileiros, né? Alguns Paulos, Paulo Vanucci, Paulo Abrão, com o entusiasmo da Corte Interamericana à época que eu estava na presidência. Tanto que a primeira relatoria de direitos sociais da Comissão Quem é o Interamericana... Paulo Vanucci e o Abrão? Talvez o pessoal não conheça. Paulo Vanucci foi ministro dos Direitos Humanos no Brasil, um militante de direitos humanos que teve na sua própria família, parte ceifada pela perseguição política em épocas duras, na época da ditadura de 64, iniciada em 64, e Paulo Abrão veio a ser o secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que recentemente deixou a comissão, apesar de seu trabalho ser simplesmente histórico, paradigmático. A Comissão Interamericana teve um impulso fantástico e, com Paulo Abrão, tive a oportunidade... Assim, o Paulo Vanucci foi comissionado, ele foi um dos 7 comissionados, né, um dos membros da comissão, e o Paulo Abrão vem em seguida para ser o secretário executivo, que é vamos dizer, o coordenador do staff técnico, que tem uma importância fundamental, tanto na Comissão Interamericana quanto na Corte. Muitas das funções são exercidas pelos secretários executivos, né? Da mesma forma que a comissão, a Corte tem 7 membros, são 7 juízes ou juízes, e, como disse, de formação jurídica. Neste tempo, tivemos a oportunidade de estabelecer aquilo que ficou conhecido como um diálogo fraterno entre os 2 órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É muito curioso, caros amigos e caros estudantes, que, mesmo em áreas como de direitos humanos, nem sempre as relações são tão tranquilas, não é? Há uma história passada de alguma disputa entre comissão e Corte Interamericana que, quando lá estivemos, cuidamos de estabelecer outra base de diálogo. De fato, nós chegamos a um ponto de se considerar órgãos verdadeiramente co-irmãos. Bem, eu creio que já vou passando aí do meu tempo, Ricardo. Eu pretendo ficar aqui à disposição de vocês o tempo que for necessário para responder as perguntas que virá complementar as aulas que o nosso professor Ricardo Rezende certamente nos trouxe. Queria apenas falar um pouquinho sobre Xavier Plassat e Frei Henri, seu grande companheiro ao longo de muitos anos. Frei Henri de Rosier foi um frade dominicano como Frei Xavier e que teve uma importância absolutamente fundamental no combate ao trabalho escravo,
e na ampliação dos direitos humanos na Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Porque Frei Henri, com toda a sua qualificação jurídica, ele que era doutor em Direito, formado nas melhores escolas francesas, pleiteava como advogado, era advogado inscrito na OAB, e, junto com Xavier, traziam muitos e bem-vindos pleitos, que fizeram a própria ordem se movimentar e progredir. Estivemos juntos no Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, tocado pela CONATRAI, da qual Ricardo Rezende fazia parte também. E Lélio Bentes, igualmente, em um bom período. Lélio que se dedicou bastante à questão do trabalho infantil. Mas eu recordava, quando o Ricardo me fez esse convite, que em 2009 eu tive a imensa honra de fazer a apresentação de 3 homenageados, 3 frades dominicanos que, no último dia do ano da França no Brasil, a Embaixada da França fez uma belíssima homenagem a Frei Xavier, Frei Henri e Frei Jean, me completa, Ricardo? Aguinés. Perfeito, obrigado, Xavier. E tive também a honra de, quando do falecimento do inesquecível Frei Henri de Rosier, Xavier nos deu notícia pelas redes, e só que o enterro e as honras seriam feitas em Paris. Eu disse, olha, Xavier, é impossível eu chegar a tempo. Eu até estarei próximo, estou indo a Atenas, havia um encontro de magistrados em que eu iria falar, e Frei Xavier me explicou como são os trabalhos póstumos na França. Na verdade, dura aproximadamente uma semana. Então, de fato, coincidia com o período em que eu estaria na Europa e, de fato, eu pude participar daquele momento tão especial, marcante mesmo na minha memória, Xavier, porque ali nós vimos como a sociedade francesa e a brasileira se integraram. A brasileira, dos povos, das nações indígenas, do trabalhador rural, daquele que luta por uma distribuição agrária, e a sociedade francesa apoiadora do belo trabalho de Frei Henri de Rosier, que é de uma família nobre, e ali nós víamos 2 mundos se encontrarem. E eu ainda tive a honra de ser convidado para descansar exatamente no quarto do Frei Henri de Rosier. Exatamente como ele deixou, e foi uma energia, uma força magnífica. Eu queria agradecer, Xavier, a sua existência nas nossas existências, que tanto nos ensinou. Você e Henri, sempre inesquecível. Obrigado, meu amigo. Muito bem. Roberto, então, Frei Xavier, palavra contigo agora. Bom, eu não sei, depois dessas palavras emocionantes, que eu agradeço muito o Roberto, eu estava, ao fazer a preparação dessa pequena palestra,
reencontrando justamente alguns momentos importantes que nos reuniram nessa caminhada de combate ao trabalho escravo e que acabou sendo uma caminhada de construção de uma política brasileira de combate ao trabalho escravo, né? Sem nem cumprimentar os participantes, desculpa, eu entro de repente no assunto. Boa noite a todos. Me desculpa. Eu queria aproveitar o recurso de compartilhamento para mostrar justamente nesse momento e dessa maneira contextualizar um pouco as oportunidades que eu tive de entrar nesse combate e de participar através de duas experiências, dois casos que se utilizaram do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, de aprender a manusear e a ver os frutos importantes que isso trouxe. Essa primeira, ela é uma nota da CPT depois de uma reunião do GERTRAF, e eu vejo que nessa reunião do GERTRAF, que é o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado, em 16 de outubro de 2002, nós tínhamos presente entre o público amplamente representado por membros de instituições governamentais, o Roberto representava a OAB. E da OAB ele representava, me parece, a Comissão de Combate ao Trabalho Escravo, que havia sido constituída e que ele presidia isso. E nós tínhamos ao lado na lista a Raquel Dodge, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão na época. Bem como vários nomes que, para nós que temos um pouco mais de idade, lembra nomes de grandes figuras do combate ao trabalho escravo. Eu quero falar dos coordenadores do Grupo 9, que estão lá em Paulo César, Cláudia, Marinalva, Valderez, Marco Antônio, e muitos outros. A Ana Matra estava presente, enfim, não é bem o ponto que eu queria desenvolver, mas o contexto em que eu entrei nesse combate ao trabalho escravo, levado, instruído por pessoas como Ricardo, como Henri Burin de Rosier, eu acabava de chegar da França no final dos anos em 90, 89, quando vim para trabalhar na Comissão Pastoral da Terra. Eu não conhecia nada de trabalho escravo, mas eu fui aprendendo, descobrindo, e por morar no Bico do Papagaio, lá no extremo norte do estado do Tocantins atual, na divisa com Maranhão e Pará, era a região ideal, talvez, para se instruir sobre isso. Era um corredor de imigração de trabalhador vindo do Nordeste, indo às novas fronteiras da exploração do capital na floresta amazônica, no Pará e no Mato Grosso, principalmente. Então, nós entramos em campanha nessa época. Eu já cheguei depois da grande mobilização que criou a obrigação para o Estado brasileiro, em 95, de reconhecer a realidade das denúncias de trabalho escravo publicada, divulgada pela Comissão Pastoral da Terra e até então negada pelo Estado brasileiro. E foi nessa onda de muita mobilização que havia sido necessário levar até a OIT, até a Subcomissão de Direitos Humanos da ONU em Genebra, que casos graves que vieram ao conhecimento do Frei Henri e da Comissão Pastoral da Terra foram levados ao conhecimento da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu acho que me perdi um pouco. Eu queria mostrar uma outra e ela não me aparece. Assim. Por que não está correndo assim? Bem, em novembro de 98, a Comissão Pastoral da Terra encaminha à Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma denúncia referente a um caso ocorrido na Fazenda Espírito Santo. Perdão, desculpa, eu misturei. Perdão. Desculpa, Ricardo, Não, desculpa, esse slide está no lugar errado. Em 94, a CPT encaminhou à CIDH uma denúncia referente ao caso José Pereira, referente a uma fazenda Espírito Santo, da qual esse trabalhador, mais um outro jovem, de nome Paraná, havia tentado fugir e, ao fugir, foram alcançados por pistoleiros, Guaxeba, que os deixaram por mortos. O Paraná morreu, o Zé Pereira foi gravemente ferido, o olho especialmente, mas, milagrosamente, a bala não atingiu nenhum centro vital, conseguiu-se alcançar uma outra fazenda, o gerente o levou, e acabou que, parece que foi o padre Ricardo mesmo, né, que deu apoio e socorro para que esse trabalhador fosse primeiro salvo e depois tivesse condição de contar o que tinha acontecido. E como esse caso não resultou em nenhuma investigação, nenhuma reparação, nenhuma responsabilização, ele foi escolhido pela Comissão Pastoral da Terra como emblemático. Nessa carta, que é uma carta do Frei Henri, dirigida a Nilmário Miranda, recém-promovida a ministro de Direitos Humanos do primeiro governo Lula, em 2003, conta que o pessoal da CPT começou a achar o tempo muito longo desde os fatos, setembro de 89, até a denúncia, que foi acolhida em 94 na Comissão Interamericana, e estamos em 2003, quando é feita essa carta, e nada ainda de pôr em prática o termo de solução amistosa que acabou sendo elaborado, construído entre os peticionários e o Estado brasileiro. Num tempo que também pode nos aparecer como muito longo, né? Porque nesses anos que separam 94 de 2003, o que aconteceu foi que, em 95, a comissão fez uma visita in loco para conhecer na cidade de Xinguara, no Pará, e depois em Belém, elementos concretos ilustrando esse caso. E, em 99, aprovou um relator de admissibilidade e de mérito, no qual ela reconheceu a responsabilidade do Estado na violação à Declaração Americana sobre Direitos do Homem e à Convenção Americana de Direitos Humanos. E colocou a destinação do Estado uma lista de recomendações a serem seguidas a compor uma eventual solução amistosa. E, na época, provavelmente impulsionado pelo desejo de não ser alvo de uma possível condenação da Corte Interamericana, o Estado brasileiro se prontificou em entrar nesse processo de construção de uma solução amistosa.
O acordo de solução amistosa foi finalizado em setembro de 2002, me parece. Isso. E pronto para ser assinado a partir de em fevereiro de 2003. Mas foi preciso ainda mais quase 10 meses, isso que é o objeto da carta amistosa de pressão do Frei Henry, o ministro novo dos Direitos Humanos, resolver assinar essa solução amistosa para lhe dar vigor. O que finalmente aconteceu depois de muitos embaraços, porque tratava-se de achar 52 mil reais para pagar uma indenização à vítima, José Pereira, e isso gerava muitas dificuldades na definição de onde se tirar concretamente esse recurso. Enfim, o interessante desse caso é que ele ficou no nível da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e mostrou o quanto essa comissão ela tem uma capacidade de impulsionar a busca de solução depois de uma devida investigação bem aprofundada, né? E eu vejo que o principal resultado é que, ao negociar essa solução amistosa, os peticionários, eu não participei desse exato momento, já era bem novo no assunto, tentou se inserir no compromisso internacional a ser assinado pelo Estado brasileiro os elementos principais que, na época, simultaneamente, nós tentávamos inserir num plano em construção de erradicação do trabalho escravo no Brasil, o qual foi lançado em março de 2003 pelo governo Lula, o qual foi, elemento de contexto interessante também, por ocasião do Fórum Social Mundial que aconteceu em Porto Alegre, em janeiro do mesmo ano, 2003, foi apresentado praticamente toda essa proposta de combate ao trabalho escravo, interligando as vários atores políticos do Estado e do Brasil e da sociedade civil. Fizemos, inclusive, em Porto Alegre, uma mega oficina que juntou não menos que 1.500 participantes. Quer dizer que, na época, essa questão do combate ao trabalho escravo havia adquirido uma notoriedade, uma visibilidade, uma capacidade de mobilização muito grande. A bem da verdade, o Estado estava sofrendo uma avalanche de denúncias de trabalho escravo, como nunca tinha acontecido. Eu queria até mostrar uns números que eu tinha separado. De 95, quando foi reconhecida a existência do trabalho escravo, a 2001, nós tivemos uma frequência de casos denunciados relativamente baixa, se comparada ao que vier a partir de 2002, quando o Estado estava absolutamente despreparado para tamanho irrupção de números, 212 denúncias, 70% delas levadas pela CPT. E aí o governo Fernando Henrique resolveu reunir às pressas essa comissão especial que eu mostrei no primeiro slide, para apresentar num prazo recorde um conjunto de medidas emergenciais para dar vazão, ou melhor, para estancar essa avalanche. E justamente, paralelamente a essa negociação do acordo de solução amistosa, nós estávamos sentando em Brasília para definir, sob a presidência do José Sousa Martins, que havia sido delegado a essa missão, um catálogo de medidas emergenciais que passariam a
por o essencial do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, assumido pelo governo Lula, que entrou em função em janeiro de 2003. Então, eu vejo no caso José Pereira esse mérito essencial de nos ter mostrado como é possível inscrever num compromisso internacional, um compromisso nacional de mudança, de atacar um problema extremamente sério e de conseguir, através desse mecanismo, um sistema de monitoramento extremamente interessante, porque ele obriga, a partir do momento que o acordo foi assinado, em setembro de 2003, finalmente, ele obriga o Estado a relatar periodicamente à Comissão Interamericana e a acompanhar esse relatório de um relatório crítico realizado pelos peticionários, no caso a CPT, o CGIL, para ver o andamento, o grau de avanço e de cumprimento das medidas acordadas. Isso foi determinante nos anos 2003, 4, 5, 6, 7, para nós podermos acompanhar o andamento do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, para nós pressionarmos mais ainda o Estado a adotar a famosa PEC 438 do confisco da propriedade de quem pratica o trabalho escravo, que não chegou a ser aprovada nesse tempo ainda, mas na Estado, a revisar a definição do trabalho escravo, tal qual consta no artigo 149 do Código Penal, a admitir, enfim, que a competência em matéria penal relacionada a crime de trabalho escravo seja da Justiça Federal, o que era até então uma situação controvertida, e foi isso definido em 2006. Enfim, vários benefícios que esse caso José Pereira nos trouxe. Eu espero que me sobre um pouco de tempo para falar do caso brasileiro. Sobra? Sim. Então, deixa eu ver. O caso Brasil Verde, ele nasce na mesma conjuntura, na verdade, né? Uma petição inicial lançada em novembro de 98 e pela CPT, o CGIL, em relação a uma fazenda que, de novo, se encontra praticamente no mesmo município do caso José Pereira, município vizinho, Sapucaia, vizinho de Xinguara, e 3 anos depois, a CIDH, eu perdi, me desculpa um pouco, pouca organização, isso aqui, não, então, desculpa. Pensava que eu tinha um cronograma mais claro. Exemplo de um desses depoimentos que a CPT colheu na época de um peão que havia fugido, um grupo de peões que havia fugido da Fazenda Brasil Verde, no município de Sapucaia, no ano de 2000. Essa fazenda ela era notória, ela e um grupo de outras fazendas. Tanto é que várias denúncias haviam sido feitas e tinha gerado visitas ou de fiscais ou de policiais federais, especificamente em 93, em 96, em 97, em 2000. E em 4, me parece, dos casos, havia sido encontrado situações análogas de trabalho escravo, muito embora não foram tomadas medidas adequadas para encaminhar ou a saída desses trabalhadores, o resgate, ou, sobretudo, a responsabilização do fazendeiro, do gato, do gerente, conforme for.
Esse caso de 2000, quando 2 jovens fogem e denunciam, são reenviados do Ministério do Trabalho para a Polícia Federal, a fiscalização finalmente da DRT da época caracterizou o trabalho escravo para 82 trabalhadores. Mas resultou num simples acordo de conciliação iniciado pelo Ministério Público do Trabalho. Enfim, uma série de fatos que demonstraram o quanto o Estado pouco se lixava com essa situação, com a gravidade dessa situação. Então, havia muitos elementos suficientes para levar para frente uma denúncia. E nessa denúncia, acolhida pela Comissão Interamericana, o relatório de admissibilidade de mérito, que foi produzido em 2011, ele leva o número 169/11, em conformidade com o artigo 50 da Convenção Americana, reconhecia a responsabilidade internacional do Estado em não ter prevenido e protegido uma população vulnerável, especificamente vulnerável a esse risco de aliciamento, e de não ter feito nada para combater o que já nesse relatório se chamou de discriminação estrutural. E também nesse relatório negava ao Estado brasileiro o benefício da tal direito à prescritibilidade, à prescrição, como tinha sido alegado na única ação penal iniciada a partir de uma dessas fiscalizações. Se a gente entrasse em detalhe, não temos o tempo, mas consultando os documentos, especificamente desse relatório de mérito e depois da sentença da Corte, vocês vão verificar que a gente encontrava todos os problemas que de lá para cá a gente conseguiu, em parte, resolver, né? Um conflito de competência para julgar um caso de trabalho escravo, justiça comum, justiça federal, e jogo de ping-pong entre os dois até vencer a prescrição e anular qualquer pretensão punitiva. A questão do acesso à justiça é tão importante quanto a questão do acesso ao Estado para fiscalizar, para reparar. Então, eu acho interessante que um dos elementos caracterizadores do que posteriormente apareceu na sentença da Corte Interamericana condenando o Brasil já estava, e até mais detalhado em certos aspectos, presente no relatório de mérito e de como chama? Procedência. Eu penso especialmente, em se tratando da questão do trabalho escravo, a necessidade de analisar o trabalho escravo para além das aparências, né? E isso fez a Comissão Interamericana, também fez a Corte Interamericana, ao analisar que o grupo social alvo, vítima da prática recorrente do trabalho escravo, especialmente no Pará, tem um perfil constante e que ele chega a caracterizar de forma extremamente clara: são afrodescendentes, são morenos, são em estado de pobreza extrema, aliciados em seu estado de origem, geralmente Piauí, Maranhão. Enfim, remeto aos artigos, por exemplo, 158, 159, 170, 175
desse relatório de mérito do caso Brasil Verde, para ver o quão foi preciso, cortante, eu diria, a análise realizada. Bem, fato é que as 9 recomendações enviadas pela Comissão Interamericana ao Estado brasileiro e que deveria servir de base à negociação do acordo, porque, por vários motivos, a possibilidade de uma solução amistosa já havia sido perdida. Essas 9 recomendações, nós começamos imediatamente, como peticionário, CPT, CEGIL, a cobrar do governo a organização de uma verdadeira negociação. Ela correu de 2002 a final de 2013. E ela, um ponto interessante, ela entrou em pontos que já vinham aperfeiçoar a política de combate ao trabalho escravo, não mais se detendo a questão da fiscalização, mas a questão do que nós chamamos entre nós o pós-fiscalização. O que acontece com as vítimas depois de um resgate de trabalho escravo? E na época 2012, 2013, já estamos com quase mais de 40.000 trabalhadores que foram resgatados do trabalho escravo. Volta a seus lugares de origem, reencontra as mesmas situações, as mesmas circunstâncias e voltam mecanicamente à mesma situação de trabalho escravo, a não ser que seja pensada uma política que envolva política fundiária, reforma agrária, política social, programas sociais, promoção da pequena agricultura familiar, etc., etc. Pós-fiscalização é a questão da reparação e da responsabilização. Até então, e praticamente até hoje, não se pode dizer o nome de nenhum escravagista moderno que tenha cumprido uma pena de prisão. Esses elementos foram objeto de discussões e de propostas bastante interessantes. Avançamos bastante na negociação. Isso, para mim, eu não vou detalhar tudo, mas, por exemplo, a gente chegou a pensar num tema de atuação conjunta entre Polícia Federal, Procurador da República e fiscais do trabalho para adiantar, no momento da fiscalização, a coleta da prova, que tanto faz falta no momento da ação penal, quando fica muito mais difícil reencontrar a vítima e ouvir seu depoimento. Também foram pensadas várias medidas visando a prevenção do trabalho escravo. O problema é que isso aqui não resultou num acordo, porque de última hora o Estado inventou problemas e nós ficamos firmes para recusar 2 exigências que ele veio fazer. Era que todas as vítimas presumidas deveriam fazer uma procuração ao CEGIL, aos peticionários, para poder se beneficiar de uma indenização. E 2, deveriam renunciar a qualquer outra ação reparadora em seu benefício pelos mesmos fatos. 2 cláusulas que nós recusamos firmemente e que o Estado achou por bem usar como razão para romper a negociação em dezembro de 2013, anunciando que ele iria cumprir de forma espontânea
todas as cláusulas acordadas, o que, obviamente, não aconteceu. Só para entrar em detalhe, mostra aqui o acordo ao qual chegamos em dezembro de 2013 com o Estado. Em vermelho, onde havia uma divergência. Enfim, para cumprir esse acordo, o Estado pediu até 10 vezes uma prorrogação dos 2 meses iniciais que havia sido concedido pela Comissão Interamericana. Então, cansou a paciência não somente dos comissários da Comissão Interamericana, mas, sobretudo, a nossa, e mais ainda das vítimas, que desde 98, 97, aguardavam reparação. Lendo detalhadamente a solução oferecida pelo Estado, eu descobri agora com estupor que desculpe, que eu estou procurando um negócio que eu passei. Não, ele está em outro lugar. Eu descobri que aonde na sentença que viria da Corte Interamericana posteriormente, o Estado foi condenado a pagar uma indenização de 30 a 40 mil dólares para cada uma das 128 vítimas identificadas. O Estado pensava que um valor de 1.500 dólares seria suficiente. Uma diferença de 1 para 25. Enfim, a Comissão Interamericana resolveu, então, levar o caso à Corte Interamericana. Isso se deu em... Esqueci a data, mas foi em maio de 2014 que foi feita a solicitação, e o caso começou a prosperar, então, na Corte Interamericana, e foi objeto de 2 séries de audiências. Uma primeira que aconteceu em São José, Costa Rica, e a segunda que aconteceu em junho de 2016, em Brasília. Na primeira, foi a minha primeira experiência de uma situação dessa. Vou mostrar umas fotos aqui. Nós estamos agora em São José, Costa Rica, e julgando o caso de trabalhadores da Hacienda Brasileira versus Brasil. E o presidente da Corte, Roberto Caldas, nos acolhe. Ele não vai participar do julgamento por ser brasileiro e o caso interessar o Brasil, né? Porém, ele vai acompanhar, como nós todos, essa sala das audiências. E aqui à esquerda, para quem conhece, vai reconhecer a silhueta de Leonardo Sakamoto, que é um dos peritos que nós chamamos a comparecer, junto com outros 7, 8, 9, entre os quais também a Ninha, agente da CPT, de Xinguara, Ana de Souza Pinto, que foi extremamente importante na coleta de todas essas informações, as provas, o depoimento, o acompanhamento, e até hoje, né, ela continua trabalhando nessa Comissão Pastoral da Terra de Xinguara, apesar de muitas ameaças. Ela foi, durante todos esses anos, companheira de equipe do Frei Henri Burin-de-Rosier. Sakamoto, né, que desde praticamente me relaciono com ele desde o início de 2002 sobre o combate ao trabalho escravo, né, e que criou aquela ONG de Repórter totalmente dedicado também a documentar essa questão e tudo o que gira ao redor, como, por exemplo,
como são contaminadas as cadeias produtivas pelo trabalho escravo. Aqui nossas advogadas, na sala da audiência. Aqui nossa outra perita, Raquel Dodge. Aqui o juiz, Ferrer MacGregor, e etc. Enfim, a sentença saiu muito mais rápido do que nós imaginávamos. Ela foi praticamente pronta em agosto de 2016, me parece, e ela foi publicada em dezembro de 2016. Um dos pontos importantes, dá para ver na tela, nesse momento, uma planilha Excel? Ainda não. Está na Não? imagem do juiz Eduardo Ferrer. Então eu tenho que escolher meu... Perdão. New Share. Esse aqui, New Share. Esse aqui. Sim, eu encontrei o que eu estava procurando naquele momento. Agora dá para ver? Sim? Dá sim. Dá, Sim. sim. Só para dar um indicativo, né, da gravidade do caso no olhar dos juízes, do colegiado de juiz da Corte Interamericana. Eles resolveram obrigar o Estado a indenizar as vítimas, calculado em 85 pessoas na fiscalização do ano 2000 e 43 na de 97, no valor de, respectivamente, 40 mil e 30 mil dólares. Na época da sentença, eu calculei que isso equivalia a 11 anos de salário mínimo para cada vítima, no primeiro caso, e a 8 anos no segundo caso. No segundo caso, deve o fato que ele visa pessoas que estão no período anterior a 98, quando a competência da Corte Interamericana foi reconhecida pelo Brasil e o elemento pelo qual essas vítimas continuam interessando depois de 98 os juízes é que eles nunca receberam justiça. Eles foram privados do direito à justiça. E essa violação que é eventualmente reparada por essa medida. Vou tentar fechar. Sim, mas na sentença, como que eu fecho agora esse compartilhamento? Stop share. Pronto. Desculpa de ter feito um passeio em várias imagens que não servia muito ao meu propósito, mas na sentença a gente vai encontrar elementos extremamente interessantes. Retomando os avanços elaborados pela Comissão Interamericana no seu relatório de mérito, nós vamos encontrar uma definição extremamente atualizada à luz da prática das grandes cortes internacionais do que vem a ser o trabalho escravo contemporâneo. Porque tem uma pergunta que sempre volta aqui no Brasil, saber se nós não teríamos uma definição um pouco exagerada do trabalho escravo no Brasil, né? O Brasil tem uma das definições mais avançadas do mundo, ao considerar que não basta ou não é necessária ter a coação da liberdade de ir e vir para caracterizar o trabalho escravo. O trabalho escravo, a escravidão moderna se confunde com o cárcere privado, que a escravidão moderna ela é fazer do outro uma coisa, se utilizar dele como de uma propriedade, e com isso negar-lhe a dignidade fundamental, e que sem dignidade não pode se falar de liberdade. Daí o argumento de ter inserido no artigo 149 a violação, a prática de condições degradantes, de jornada exaustiva, ao lado da servidão por dívida ou outras considerações. Enfim,
Esse é um ponto essencial nessa sentença da Corte Interamericana. O outro é a análise histórica e atualizada de por que o trabalho escravo continua. E remetendo a essa discriminação histórica estrutural que não vem a ser detalhada tanto quanto no relatório da comissão, em termos de raça, em termos de cor. Não basta dizer que é vítima do trabalho escravo a população mais pobre e mais vulnerável do Brasil. É necessário acrescentar que essa população mais pobre e mais vulnerável do Brasil, ela tem cor. Ela é afrodescendente em a sua grande maioria. Então, isso abre um leque de obrigação para qualquer política pública de combate ao trabalho escravo, que vai muito além de simplesmente consertar eventuais acidentes que a gente consegue encontrar, fiscalizar. Então, esses elementos são fundamentais. Eu diria que, tanto pela negociação do acordo frustrado, quanto pela sentença exitosa que ganhamos, nesse caso, o Brasil Verde, valeu muito ter conseguido o amparo da Justiça Internacional Interamericana, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O outro ponto essencial é que hoje passa a ser muito usado, né? A sentença da Corte Interamericana foi determinante ao dizer que não pode se invocar a imprescritibilidade quando se trata de um crime do chamado jus cogens, né? Direito das nações. Não tem nenhuma legislação nacional que possa vir contra o fato que o crime de trabalho escravo é imprescritível. Foi em função disso que, um ano passado, retrasado, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça Federal de Redenção Pará contra José Luiz Quagliato e o gerente da Fazenda Brasil Verde, mais de 20 anos depois dos fatos. Uma coisa nunca vista. Enfim, vou parar aqui, porque eu já ultrapassei muito o tempo impartido, pedindo desculpa, Ricardo. Muito bem, muito obrigado, doutor Roberto, muito obrigado, Frei Xavier. Então, agora a gente abre para pergunta. Alguém tem alguma questão para apresentar? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Aí abre o microfone. Eu tenho uma pergunta, professor. A pergunta é para o Frei Xavier Plassat. Então, de que forma o senhor acredita que, enfim, quais são os desafios, né, no âmbito do trabalho escravo contemporâneo que o Brasil e o mundo, de modo geral, pode enfrentar, principalmente se a gente for pensar nessa instabilidade causada pela pandemia e no pós-pandemia, que a gente não sabe, assim, ao certo, enfim, como as coisas ficarão. Quais são os desafios que o senhor acredita que esse período conturbado que a gente está vivendo pode influenciar na questão do trabalho escravo contemporâneo? Sim. E eu respondo já, e a gente pega outras perguntas depois, né? Eu diria o desafio maior, que tem sido sempre o desafio do combate ao trabalho escravo, é o desafio da invisibilidade, né? Atrás aqui você está vendo o título da nossa campanha, De Olho Aberto para Não Virar Escravo. Desde 97, nós tentamos obrigar o Estado, a sociedade, o trabalhador a abrir o olho. Dizer, isso aqui não é normal, isso aqui é crime, isso aqui tem que ser denunciado. Denuncia, não se torna cúmplice. Ora, nos tempos de hoje, vários fatores tornam mais invisível ainda que nunca o trabalho escravo. A primeira já vem de alguns anos, com a flexibilização do direito ao trabalho que foi
se aprovando no Congresso, várias das situações que poderia ser descrita como situações degradantes passam a se tornar legalizada. Ou várias situações que são criadas por uma terceirização exacerbada passaram a se tornar normal. Ora, na terceirização em que nós temos geralmente 70% a 80% dos casos de trabalho escravo. A desresponsabilização do empregador real em relação à situação trabalhista que ocorre na sua empresa. A invisibilização ela se deve, segundo, pelo fato que muitos trabalhadores, numa situação já de depressão no mercado do trabalho antes da pandemia, e bem pior durante e depois, vão pensar mais de 10 vezes antes de recusar uma oferta de serviço ou de denunciar um trabalho já contratado, quando ele não respeita o mínimo das normas trabalhistas. A regra vai ser aguentar, aguentar, aguentar. E a invisibilidade ela é também a partir do momento em que o Estado, e nós assistimos a isso nos últimos anos, e de forma singular nesses 2 anos de governo Bolsonaro, há um desmantelamento do aparelho de fiscalização do Estado. O Estado fiscalizador é denunciado pelo próprio governo. Isso é gravíssimo, porque não somente reduz a capacidade de detectar, de flagrar as violações, mas expressa como que uma carta branca ao violador para dizer, pode ir, está tranquilo, ninguém mexe. Então, para mim, os desafios hoje são mais nessa altura, embora continuam muitos outros desafios, que são aqueles que nós chamamos a necessidade de quebrar o ciclo da escravidão. Libertar um escravo, 50 mil escravos, como o Brasil já fez desde 95, não erradica o trabalho escravo, se não formos a raiz do problema. Enfim, eu paro aqui. Muito obrigado. Alguém mais? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Primeiramente, eu queria agradecer ao senhor também por essa oportunidade que a gente teve de poder ouvir aqui grandes pessoas, né, das figuras do direito do trabalho, principalmente, né, ao doutor Lélio Bentes e ao doutor Alberto Casas e também ao pastor Xavier. E eu queria fazer ainda não. Mas... E eu queria fazer duas perguntas. A primeira é para o doutor Roberto Carlos e a segunda para o Xavier. Primeiro, na verdade, o meu pai queria mandar um abraço para o doutor Roberto Carlos, um grande amigo dele, o Jarbas Vasconcelos. Ele mandou um abraço para o senhor. E aí vem uma pergunta mais pessoal, na verdade, que eu queria saber. O senhor não era juiz antes de se tornar juiz da corte, você não era juiz aqui no Brasil, ou era? Era uma pergunta que eu tinha. Não. Eu não era juiz, era advogado. E tal como no mais alto tribunal do Brasil, podem ser nomeados juízes, procuradores, advogados, professores, né? Então, foi nessa condição de advogado que eu fui levado à corte. E uma alegria imensa te rever, Marina. Dar um grande abraço ao Jarbas, a Meire e a sua família toda tão querida. E que coisa boa você estar participando aí nesse grupo maravilhoso aí das relações internacionais. Eu estou fazendo direito também.
Eu estou fazendo direito também, que o papai não deixou, ele não deixou não fazer direito. Muito bem. Olha aí, tem uma formação dupla, né? O Jarbas Vasconcelos foi presidente da OAB do Pará e muito importante aí em nossa luta nos deu muitas informações preciosas, viu, Xavier? Em momentos-chave, que a Valdeirês algumas vezes ligava desesperada, uma vez ela em um hotel, dizendo Valdeirês era uma auditora, gente. Era auditora do trabalho e estavam cercados em um hotel por fazendeiros e mandatários, né, dos fazendeiros, e o Jarbas foi um desses que imediatamente nos deu uma grande ajuda, né? Que bom te rever. Um abraço a todos, Mariana. Então, e aí para o Xavier, eu queria saber se o senhor ainda atua no CPT e, assim como a Alice, eu queria saber, o senhor acha que, além do que o Brasil começou a ser obrigado a fazer desde a época do caso da Fazenda Brasil Verde, do caso do José Pereira, o que mais é que o senhor acha que nós podemos fazer? Porque a gente incluiu no artigo 149 do Código Penal as penas para o trabalho escravo, a gente fez modificações, tivemos, acho que, questões itinerantes da Polícia Federal para ir fiscalizar as fazendas, mas, infelizmente, ainda é uma realidade no Brasil a questão do trabalho escravo, principalmente no Pará. Eu sou do Pará, né, no caso, e é uma realidade que ainda é constante. E o que o senhor acha, e aí eu também incluo aqui o doutor Lélio Bentes, porque como juiz, né, ele deve também saber o que podemos fazer também na questão jurídica do problema, como é que a gente poderia resolver ou dar um pouco mais de enfaticidade, né, nessas questões, para que a gente tivesse construir um ordenamento cada vez mais seguro para os trabalhadores. Sim. Obrigada. O crime do trabalho escravo, ele é um crime, né? Ele deveria ser punido à altura, ele não é. Atualmente continua sendo uma pena de 2 a 8 anos de prisão, que para uma pessoa que recebe uma primeira condenação é suscetível de ser convertido em penas de serviço à comunidade, né? A gente assusta de ver isso. Deveria ser uma pena mínima de 5 a 10. Né? Enfim. Xavier, só para lembrar o seguinte, já tem uma lei anterior, a de 1840, que é a lei de 1940, é a lei de 1830, que é o trabalho análogo de escravo. Tornar escravo um homem livre também era crime. Só que o crime, a penalidade era incomparavelmente maior do que a do Código Penal de 40 e de 1988. Por exemplo, o tempo de prisão poderia ser tinha que ser superior ao tempo que tinham escravizado alguém. Né? Uma das questões. Mas se você pega, por exemplo, todos os anos o relatório do Departamento de Estado norte-americano sobre a situação da escravidão no mundo, no caso do Brasil, o ponto fraco que ele aponta é justamente a inocuidade penal da prática do trabalho escravo no Brasil. No máximo, no Brasil, o trabalho escravo é tratado por um ilícito trabalhista, né? Com tentativa exitosa por parte da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, de fazer o infrator pagar, né? Pagar valores cada vez mais elevados em termos de indenizações por danos morais coletivos ou individuais. Outra linha de combate ao trabalho escravo, bem eficiente, é justamente a linha econômica, porque o trabalho escravo é basicamente uma violação das regras do jogo,
né? Do jogo capitalista, inclusive. Então, que perturba os que respeitam as regras. E é lógico que a gente institua mecanismo que possa barrar os produtos resultando do trabalho escravo. E o objeto da lista suja, e o objeto do Pacto Nacional das Empresas contra o Trabalho Escravo, e o objeto, por exemplo, dessa ação que, a semana retrasada, a Comissão Pastoral da Terra assinou embaixo, junto com um consórcio uma coalizão, melhor, de ONGs da Europa, da Colômbia, dos Estados Unidos, contra um gigante da distribuição, que é francês, no caso, chama Casino, e que é proprietário do Pão de Açúcar aqui no Brasil. Pelo motivo que distribui-se no Pão de Açúcar carnes provenientes de áreas embargadas, de territórios indígenas, de desmatamentos ilegais e de áreas flagradas com trabalho escravo. E que existe uma lei na França que permite responsabilizar em qualquer, na França, perante um tribunal francês, a atuação violadora de um grupo multinacional que tenha sua base na França. Enfim, esses mecanismos de mobilizar o consumidor, de mobilizar os concorrentes, de mobilizar as cadeias produtivas, de mobilizar até os financiadores, né, contra o trabalho escravo, tem se revelado uma boa escolha. Ele não retira a necessidade de punir as pessoas, porque quem escraviza não são grupos, são pessoas agindo nesses grupos. Muito obrigada. Doutor Lélio. Padre Ricardo, como havia dito ao senhor, eu compareci a essa ocasião porque eu não podia perder a oportunidade de assistir a esse debate tão importante e para que os nossos alunos e alunas tenham dimensão dessa importância, nós estamos aqui com figuras históricas na luta contra o trabalho escravo, a começar pelo Padre Ricardo Rezende. O Padre Ricardo é subscritor da denúncia que levou o embaixador do Brasil junto às Nações Unidas, à época, o embaixador Amorim, Celso Amorim, a reconhecer a existência de trabalho escravo no Brasil, que até então tinha sido veementemente negada, né, numa atitude hipócrita pelo governo brasileiro, até essa provocação feita pelo Padre Ricardo Rezende. O Roberto Caldas, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi quem trouxe para dentro do sistema, especificamente da Corte, a preocupação com os direitos sociais, que até então eram tratados não só na Corte Interamericana, mas em vários outros fóruns internacionais, como direitos humanos de segunda categoria, vamos dizer assim. E o Roberto Caldas visibilizou essa importante família de direitos humanos no contexto da unidade e indivisibilidade dos direitos humanos. E o Frei Xavier, junto com o Frei Henri, são aqueles semeadores da primeira hora, né? Convertendo, inclusive, os incautos e preguiçosos, como eu, quando era membro do Ministério Público do Trabalho, e levei um puxão de orelha do Frei Henri, perguntando o que é que o Ministério Público do Trabalho está fazendo contra o trabalho escravo. E eu não tinha o que responder, porque, na verdade, lá nos idos da década de 90, não estava fazendo absolutamente nada, né? Hoje nós vemos o Ministério Público do Trabalho atuante, com resultados, como diz o Frei Xavier, importantes na justiça do trabalho, né? Imposição de sanções, para que você tenha uma ideia, há um caso aí do Pará, em que a multa imposta pela exploração do trabalho escravo foi de 5 milhões de reais. Esse caso foi julgado pela primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, relator o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, como uma espécie de indenização por danos morais coletivos, ou seja, o dano que se ocasionou à sociedade pela violação de um valor tão importante, tão fundamental
quanto à liberdade humana. Sem dúvida, uma medida importante, uma medida eficaz. O Brasil passou, inclusive, a ser citado em vários relatórios de organizações internacionais como um exemplo a ser seguido no combate ao trabalho escravo, também por essa atuação na Justiça do Trabalho. Mas ficamos devendo, como já disse o Frei Xavier, na esfera criminal. Além da punição, da sanção econômica, tem que haver punição penal. Né? E isso advém muito dos obstáculos que foram oferecidos ao longo desse processo. Primeiro, quando o tipo penal era muito aberto, o artigo 149 era muito aberto, reduzir alguém à condição análoga de escravo, isso não dizia absolutamente nada em termos de direito penal. Foi revisto, foi reformulado o artigo 149 para tipificar com muita clareza as condutas que tipificam esse crime contra a dignidade do ser humano, como bem ressaltou o Frei Xavier. Depois, a disputa de competências, justiça comum ou justiça federal. Não é? Na justiça comum, por melhores que sejam e valorosos os juízes e juízas de direito, nós temos sempre a possibilidade de interferência do poder local. Eles estão muito próximos, muito embrenhados ali naquela estrutura local de poder. O Supremo Tribunal Federal, uma decisão do ministro Joaquim Barbosa, proclamou a competência da Justiça Federal. E, por fim, quando esperávamos que tudo estivesse resolvido, quando veio a cereja do bolo, Frei Xavier, com a emenda constitucional que permitiu a expropriação sem indenização daquelas propriedades utilizadas para a exploração do trabalho escravo, surgiu um grande e, no meu modo de ver, falso dilema sobre a conceituação do trabalho escravo. Precisamos rever o conceito de trabalho escravo. Precisamos rever por quê? O conceito ele é objetivo, ele é claro, e o preceito constitucional é autoaplicável. Nós temos no Brasil o artigo 149, que define o que é trabalho escravo. Temos a Convenção 29, as Convenções 29 e 105 da OIT, ratificadas pelo Brasil, portanto, lei nacional, que definem o que é trabalho forçado, dentre os quais se insere o regime de exploração econômica dos trabalhadores, o nosso trabalho escravo. Então, não há explicação, a rigor, para não termos, até o momento, condenações. Condenações até temos, mas não temos nenhum explorador de trabalho escravo cumprindo pena no nosso país. Isso, de fato, precisa ser examinado pela academia também. A sociedade precisa cobrar isso do Poder Judiciário, inclusive sob a ótica da qualificação dos nossos juízes. Juízes precisam estudar, sim. Aliás, precisam estudar mais do que os outros, porque nós temos a obrigação de dar à sociedade respostas consentâneas com os seus anseios. Desculpa, Padre Ricardo, eu estou aqui como aluno. Então, agradeço a gentileza de me dar a palavra, mas eu quero cumprimentá-los a todas e a todas e só ressaltar a importância do papel de vocês como profissionais das relações internacionais. O sistema interamericano é importante e extremamente útil. O sistema das Nações Unidas, do qual eu participo, também é importante e fundamental, mas eles só surtem efeito quando eles repercutem na realidade nacional. Lá em Xinguara, lá em Conceição do Araguaia, quando o Frei Xavier estiver satisfeito com os sistemas internacionais, nós cumprimos o nosso dever. E vocês, seja como diplomatas que serão no futuro, diplomatas que representam os interesses da nação brasileira e não de um governo temporário, seja como profissionais de organizações internacionais comprometidas com a promoção dos direitos humanos, ou seja, como profissionais da área de comércio exterior, porque o mundo caminha no sentido de só valorizar o comércio com países éticos que respeitam os direitos humanos. Em qualquer das capacidades que vocês assumam, vocês terão um papel fundamental na elevação do patamar civilizatório da nossa humanidade. Então, aproveitem muito essa oportunidade com o Padre Ricardo Rezende e deem continuidade
a esse trabalho. Por favor. Grande abraço. Muito obrigado. Eu queria contar duas coisas. Uma, o doutor Lélio Bentes, além de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ele tem um grande amigo que se dedicou e se dedica com muita garra ao combate ao trabalho escravo, que é o Kailash Satyarthi, que é o Prêmio Nobel da Índia, que trabalhou e trabalha no resgate de crianças em situação de trabalho escravo. E o doutor Lélio é amigo dele, e eu já encontrei e já me hospedei com o doutor Lélio 2 vezes, pelo menos, e estava lá o Kailash, né, Satyarthi, estava lá hospedado. E foi muito citado aqui o Frei Henri Burhan de Rosier, né? Então, acho que é melhor explicar um pouco quem é o Frei Henri Burhan de Rosier, que está na camisa do Frei Xavier, né? Eu conheci o Frei Henri Burhan de Rosier quando eu fui para o sul do Pará. Ele veio logo depois. Eu cheguei em maio para trabalhar lá, e ele, no final do ano, ele apareceu lá. Não falava português. Aliás, nunca aprendeu bem português, né? Mas funcionava, né? E então, as primeiras vezes que eu estive com ele, no meu francês macarrônico, eu falava com ele, né? E depois ele foi trabalhar. Então, nós tínhamos um regional só, que pegava o sul do Pará, o norte do Mato Grosso e o atual Tocantins. Esse era o regional Araguaia-Tocantins. E nós trabalhávamos junto, e ele morando no atual Tocantins. Mas ele um dia resolveu ir morar e se mudar lá para a Guatemala. Eu tinha comprado a passagem e eu estava de férias em Minas. Ele foi a São Paulo e foi se encontrar comigo em Juiz de Fora para despedir, porque ele estava indo para a Guatemala, ia trabalhar com índios. Aí, no dia 1º de fevereiro de 91, então peguei um ônibus para ir para Conceição do Araguaia, e é assassinado Expedito Ribeiro de Souza, um camponês negro, poeta, apesar de ser quase analfabeto, mas uma memória prodigiosa. Ele guardava as poesias na cabeça, capaz de declamar 2, 3 horas de poesia de cordel, né? E uma liderança política e sindical, além de religiosa. Ele também era católico, mas era de comunidade de base. E o Expedito foi assassinado. Aí o Henri, que estava em São Paulo, ia pegar o voo para Guatemala, ia mudar para Guatemala. Ele, então, me perguntou se ele poderia ser útil em Rio Maria, onde eu morava, em função do assassinato do Expedito. Ele podia atrasar 3 meses a ida dele para Guatemala sem perder a passagem. Eu falei, isso ajuda muito. Aí ele, então, foi para Rio Maria e não saiu mais, né? E ele, então, não saiu mais do sul do Pará, até ficar muito doente e tal, e foi visitar um irmão que também estava doente. Ele tomou um tombo e tal, aí a saúde dele foi ficando cada vez mais complicada, e ele, que queria morrer em Xinguara, acabou morrendo em Paris. Mas, como ele queria, as cinzas do corpo dele, vieram, e houve um enterro no sul do Pará, e foi instituído pela OAB de Xinguara um prêmio chamado Prêmio Frei Henri Burhan de Rosier. E eu fui um dos premiados já nesse prêmio. Recebi um prêmio da OAB lá de Xinguara. Também recebi um prêmio do Tribunal Superior do Trabalho. Talvez seja a armação do doutor Lélio Bentes, que deve ter me indicado lá. Bom, gente, nós estamos terminando a aula. Eu acho que foi muito proveitosa, né? Muito proveitosa. Enquanto, então, daria uma palavra para os 3, para cada um se despedir do grupo, né? Que a aula está terminando. Começa com quem? Quem quer se despedir? O Roberto. Doutor Roberto, se despede. Bem,
Só quero agradecer essa oportunidade de estar com 3 queridos amigos e essa turma maravilhosa que certamente tem muito a contribuir nesses novos tempos que não sabemos como não. É uma alegria ver que o nosso querido ministro Lélio e perito da OIT está em pleníssima forma, não é? Em 3 minutos ele faz uma síntese maravilhosa e nos traz um enriquecimento a este bate-papo coletivo, uma alegria imensa. E ao Ricardo, que dispensa qualquer apresentação, porque vocês, como estudantes de sua cátedra, certamente o conhecem muito bem, mas ele também tem essas histórias fantásticas, que são únicas, que raramente nós vamos encontrar em livros. Ao meu amigo Xavier, o meu muito forte fraternal abraço, Xavier. Muita saudade aí. Em breve, tomara que possamos estar juntos. E a vocês todas, todos, um grande abraço e muito êxito no curso de vocês. Tudo de bom. Tchau. Muito bem. Bom, não sei, Lélio, eu vou deixar você para concluir. Para mim, essa experiência de adentrar nesse sistema interamericano e de já ter, junto com o Henri, nos anos anteriores, até antes de vir trabalhar aqui no Brasil, que foi uma decisão que eu tomei lá no início dos anos 80, mas que eu consegui concretizar só no final. Eu já me impressionava o quanto, numa luta difícil como a do combate à violência no campo, ou como a do combate ao trabalho escravo, e em várias outras lutas nas quais, às vezes, as portas do país se fecham, as opiniões públicas não seguem necessariamente com muita clareza ou são influenciadas por fatores que a gente não consegue trabalhar corretamente. A possibilidade de exercer, a partir de fora, sobre o país, uma pressãozinha, uma cobrança, um pedido de explicação, muitas vezes tem sido decisivo e tem possibilitado a direitos essenciais de poder ser defendido. Olha, se hoje não tivéssemos a solidariedade internacional em relação a vários aspectos da vida nacional, como a questão indígena, não falo nem da questão ambiental, que é tão evidente. Na época, nos anos 80, 90, quando já havia muitas denúncias de trabalho escravo no Brasil, foi determinante encontrarmos um eco, um amparo em assembleia como as da Organização Internacional do Trabalho, da ONU, na Comissão de Direitos Humanos, e da OEA. Então, não é por acaso, inclusive, que muitos dos nossos tiranos modernos são contra os mecanismos internacionais, né? São contra e inventam todo tipo de teoria para justificar o que, para eles, não passa de uma intromissão, quando se trata do exercício da cidadania planetária. Eu acho que é uma bela missão essa que vocês estão se preparando como alunos. Se tivesse que recomeçar, eu poderia ter pensado nisso com muito mais carinho. Parabéns para vocês. E obrigado pela paciência. Padre Ricardo, olha, eu, assim como
o Roberto e o Xavier, eu quero agradecer essa grande oportunidade de rever grandes amigos e mestres, né? Posso dizer que me inspirei e me inspiro na conduta de cada um de vocês. O Papa Francisco ele tem alertado o mundo para a necessidade de nós combatermos a segunda pandemia. A primeira é sanitária e a segunda é a da indiferença. Então, plagiando a campanha da CPT, enquanto aqueles vulneráveis têm que ficar de olho para não se tornar escravos, eu exorto vocês a ficarem de olho para não tornarem as costas para aqueles que precisam do seu trabalho, da sua dedicação, do seu compromisso com os direitos humanos. Sigam o exemplo do nosso mestre Ricardo Rezende. Com certeza vocês serão bem-sucedidos. Um grande abraço. Tudo de bom. Bom, eu me lembrei, diante de suas palavras, doutor Lélio, de um grande discurso que foi feito durante a ditadura, que foi a senha para a prisão dos padres franceses. Foi do presidente do Congresso, talvez o Roberto Caldo se lembre, talvez também você se lembre, que é o Jarbas Passarinho. Ele fez um discurso terrível contra a Igreja Católica, chamando de comunista, não sei o que, então era a senha para as repressões que viriam logo depois. E o Tancredo, o Teotônio Vilela, foi convidado para dar resposta. Ele foi convidado para dar resposta pelo PMDB porque o Passarinho tinha feito uma referência a usineiros ricos que falavam em reforma agrária. E o usineiro rico que defendia a reforma agrária era o Teotônio Vilela. Então, ele tomou a palavra e disse o seguinte: Excelência, se o senhor é um... E o Jarbas Passarinho se apresentou como pobre, né? Ele falou, bom, senador, se Vossa Excelência é pobre, né, eu sou rico, e eu coloco o que eu tenho à disposição desse país, inclusive da reforma agrária. Mas o senhor, que é pobre, coloca pelo menos a sua inteligência a serviço desse país. Então, nós que somos pobres, pelo menos vamos colocar a nossa inteligência a serviço, né, de um Brasil melhor, mais justo e mais fraterno. Muito obrigado, né, o fato de vocês terem aceito esse convite. Imagino que foi extremamente útil para os alunos, né, que já estudaram a Flávia Piovesan, né, apresentando o sistema interamericano, o sistema europeu, e agora a próxima aula, na quinta-feira terá aula, viu, gente? Dia dos professores, mas terá aula. Na quinta-feira veremos o sistema africano de direitos humanos, né? Então, até mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, boa noite. Um abraço, Obrigada, Roberto. Um abraço, Lélio. Um abraço a todos vocês. Boa noite. Tchau. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigado pela aula. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Obrigado, Lucas. Tchau, Suliane, que está escondida. Tchau. Mas ultrapassamos... Muito bem. Ficou a minha monitora, o estagiário de docência e o Xavier. Xavier, e aí? Gostou? Como? Você gostou? Sim, mas eu ultrapassei muito o tempo impartido, não? Como é que foi, Júlia? Você não me cortou nada? E aí, cortar? o que você achou? Eu gostei bastante, achei excelente, bastante enriquecedor. Eu tinha uma pergunta no final, mas acabou que os as alunas fizeram perguntas, aí eu guardei a minha, mas enfim, quem sabe numa outra oportunidade. E você, Hugo, o que você achou? Eu gostei bastante, eu acho que contribuiu bastante para as aulas e para o aprendizado dos alunos. Sim. Esse conhecimento prático. Agora, sobre a estrutura da OEA, eu teria talvez algumas perguntas para o Roberto. Não sei se eu vou gravar, vou
pedir para ele falar e gravar uma entrevista, porque, por exemplo, quantos dias ele ficava por ano em São José de Costa Rica? Ele ia 2 vezes por ano, 1 vez por ano, quer dizer, algumas questões mais práticas, talvez seria útil para os alunos. Depois, e as questões internas, né? Os juízes representam um grupo muito diferente, muito parecido, tem muita tensão interna. Qual é a intervenção dos países sobre os cortes, sobre o próprio sistema, né? Porque é algo dos países, né? A OEA não é tripartidária, por exemplo. Né? Então, qual é o papel e a relevância? Por exemplo, a OEA tem batido muito na Venezuela, por exemplo, né? Bateu Morales, né? Então, quer dizer, qual é a questão da política dentro da OEA? A intervenção, quer dizer, qual é o grau de autonomia? Então, talvez uma pergunta desse tipo poderia enriquecer esse lado do Roberto, né? O lado do Xavier, evidentemente, né? Se a gente estivesse dando aulas sobre trabalho escravo, daria 3 aulas para ele, né? Porque ele tem uma longa e larga experiência. Quizás eu abra talvez eu vou oferecer uma disciplina eletiva para o mestrado, Xavier, sobre trabalho escravo. Estou pensando nisso, talvez. Ou até para a graduação poderia oferecer também. Aí te convidaria para falar para os alunos. Vamos ver. Tá bom, gente. Eu vou dormir. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ok, gente. Tchau, tchau. Bom trabalho para vocês. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Você consegue sair? Eu posso te ajudar. Uai, porque... Foi. Professor, se você tiver a conversa com o Roberto ou com esqueci o nome dele. Lélio, né? Lélio, isso. A minha dúvida era se a OIT e a Comissão Interamericana, se elas conversam entre si, se elas trabalham de forma articulada em algum momento. Vale a pena essa pergunta, porque eu fiz uma pergunta não exatamente igual à sua. A minha pergunta foi a seguinte: uma decisão da Corte Interamericana, Corte Europeia ou Africana, isso tem alguma repercussão na OIT? E isso está naquela gravação. Na gravação, sim. Mas a entrevista que eu fiz com ele, que é de 1 hora, ela parou por 2 razões. Uma, porque eu tinha outro compromisso, e depois porque a conexão dele caiu. Sim. Aí, quando ele conectou de novo, eu falei, olha, Lélio, não dá para a gente continuar, porque eu também tenho outro compromisso. A gente pode voltar a conversar. Então, a minha sugestão para os dois, vejam a entrevista, vejam que perguntas vocês fariam que ele não responde. A entrevista do Machado eu não gostei, apesar do Machado estar há anos na OEA, na OIT, aliás, ele trabalhou muitos anos no Brasil e está há 1 ano em Genebra. Ele é mal informado, eu achei. Por exemplo, ele disse que tinha corte na OIT. Eu levei um susto quando ele falou que tinha corte. Sim. Eu soube disso, né? Fiquei surpreso com essa história. Foi um homem de dentro, né? Trabalhou na OIT. Talvez seja... Trabalha na OIT em Genebra. Quem sou eu para contestá-lo, né? E foi vergonha de eu não saber. Aí eu perguntei ao Lélio na entrevista, tem corte alguma coisa? Ele falou, não tem corte tal. Então, Machado... Então, a entrevista do Machado, que eu gosto dele, ele participou de muitas reuniões comigo em Brasília, reuniões mensais da Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Então, ia lá o Ministério de Direitos Humanos, diversos ministérios, Polícia Federal, as organizações sociais, e estava lá o OIT. E ele foi muitas vezes. Então, eu estive muitas vezes com ele na OIT, em Brasília, e com ele também nas reuniões da Conatrai. Mas a entrevista dele é um pouco fraca, eu achei, diante dado
do Lélio. O Lélio dá um show na entrevista dele. Professor, Vou ver as duas e vou se eu fazer essa for comparação. Desculpa. Se eu for entrevistar o Roberto, eu acho legal pedir para ele falar um pouco sobre a visão da corte em relação ao cumprimento das sentenças pelos países. Como que se dá essa pressão para o cumprimento, para os países cumprirem as sentenças quando são condenados? Talvez. Agora, me diga uma coisa. Quando o Xavier falou, será que as pessoas compreendiam bem? Porque ele tem um certo sotaque, né? Sim. Não me parecia tão bom. Vocês conseguiram compreender tudo que ele falou? Sim, assim. Sim. Sabe, porque eu fiquei encabulado por algumas razões. Uma razão foi o seguinte: Súrio, se você quiser participar, abre a câmera. A minha tá aberta. Eu acho que você não tá me A vendo. Suliane. Ah, tá. Suliane da minha equipe, ela trabalha comigo. Bom, talvez ela tenha saído da sala também, ligado. E, professor, está gravando, então acho que... meu Deus, então vamos desgravar, vamos parar. Cortar essa parte. Eu não sei cortar, você sabe?